Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, 19 de março, dia de São José, dia do patrono da Sagrada Família, né? Da Sagrada Família e de todas as famílias da terra, né? Então, que todos os homens possam seguir o exemplo de São José, né? Homem íntegro, homem cuidadoso, né, com sua família, né? E por ele já ter sido um homem, né, de jovem, temente a Deus, foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, né? De criar um santo, aquele que ia nos deixar a vida eterna através da sua cruz, do seu sofrimento. Então, assim, São José é um exemplo a ser seguido, né? Existe muitos José ainda, eu acredito, no mundo espalhado, né? São homens bons, íntegros, que verdadeiramente amam a sua família. Vive, né? Unicamente para sua esposa e para os seus filhos, né? Esses são os rotulados como José, os Josés que ainda existe por aí, né? Porque o resto é só arranco, não é isso? Então a gente vai falar um pouquinho e a gente vai ver o que o Evangelho de hoje trouxe para nós. Então, pessoal, hoje 19 de março, dia de São José, a igreja rotulou esse dia como o dia de São José, né? É um dia especial. São José, ele se tornou santo, né? Pelos favores que Deus deu a ele, pela escolha, né? Dele ter sido escolhido, né? Para ser o pai adotivo de Jesus, né? E diante de milagres que foram feitos através de São José. Então, se você for ler a história de São José, né, os milagres de São José, você vai ver por que ele tem esse título de santo, né? Em primeiro lugar, para um homem, né, tirando para a nossa vida, um homem e uma mulher ser escolhida, né, assim, a dedo, para ser a mãe e o pai do Salvador, não é para qualquer um. Mesmo que outras pessoas achem que são pessoas normais, que Maria é qualquer uma, que José é qualquer um, nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Mesmo porque a gente vê, ele é o exemplo de homem, né? O exemplo de pai, o exemplo de esposo, né? O exemplo de filho. Com certeza Deus já sabia, né, quem era São José, né, para que ele fosse escolhido, ele de jovem ele ser escolhido. Com certeza São José era um homem, um filho bom, né? Era um irmão bom, enfim. Deus viu graça em São José e em Maria Santíssima para escolher eles dois. Eles são especiais, eles estão em lugares especiais, né? Lugares que não nos cabem. A gente não pode dizer, ela está morta e ela tá em qualquer lugar, né? Não. Os pais de Jesus estão sim ao lado dele, com certeza, né? Eu fico imaginando aqui, né? Eu ficava pensando aqui na história deles. Você vai lá nas histórias dele e você vai ver como foi. De repente, uma jovem, né, tá lá na sua casa, na casa dos seus pais, uma jovem como Maria, né? E de repente apareceu um anjo e dizer: você tá grávida, né? A palavra diz que ela era noiva de José. Naquela época, o que acontecia? Quando um casal assumia um compromisso, né? Era para casar. Era para casar. Então ia ter um determinado tempo ali para, acredito eu, para organizar um enxoval e tal. Mas eles iam casar, né? Então, para a sociedade em si, eles já eram casados a partir do sim de um para o outro, né? De assumirem esse compromisso. Então, já existia, era como se existisse para a sociedade, já era um casamento, né? Depois é que se consumava ali
a cerimônia, né, para que o casamento fosse consumado. Ou seja, Maria, para a sociedade, já era casada com José, né? E de repente Maria ainda não tinha consumado o casamento, não tinha casado ainda na igreja, vamos dizer assim, o matrimônio verdadeiro que Jesus aprova, né? Mas aconteceu do anjo chegar a visitar Maria e dizer simplesmente, ter uma aparição e dizer assim: você está grávida do Espírito Santo. Né? Uma coisa que naquela época a gente viu, essa semana que passou aí, a gente viu a adúltera, né? A mulher adúltera, que naquela época os adúlteros morriam apedrejados. Né? E aí Maria se assustou. Como assim? Como que eu vou ter um filho se eu nunca conheci homem algum? Né? Ou seja, Maria era virgem. Né? Mas diante do favor de Deus a ela, por ela ser uma mulher obediente, ela ser uma filha obediente, ela ser uma filha temente a Deus, foi escolhida para que isso acontecesse. Então, você vai gerar um filho, mas do Espírito Santo de Deus. Né? E aí, a gente já sabe toda a história, o que é que acontece, como eu vou dizer a José, eu fico imaginando uma pessoa, né? Já pensou? Um homem chega a noiva e diz assim: eu estou grávida, sem nunca ter acontecido nada. Hoje em dia nem se compara com hoje em dia, mas vamos dizer antigamente, que existiam as moças, donzelinha, tudinho bonitinho. Você chegar no seu noivo e dizer: eu estou grávida. Grávida de quem? Você me traiu, do Espírito Santo. Ninguém acredita, né? E aí José ficou atarentado, né? Claro, ficou atarentado e resolveu abandoná-la, ir embora, na calada da noite, ir embora. Mas antes dele ir, ele tem um sonho e o anjo vem avisar que ele não abandonasse Maria. O que aconteceu? Ele abandonou Maria? Não, ele não abandonou Maria. Ele foi firme, né? Ele foi fiel a Deus. Então Deus sabia que a fidelidade dos dois ia dar certo. Eles iam aceitar esse desafio. Uma coisa que a gente pode observar é que José, ele não olhou para as pessoas. Uma das coisas que a gente pode trazer um pouquinho para essa reflexão é isso. A gente não pode olhar para as pessoas e seguir o que as pessoas acham. Né? Muitas vezes eu fico imaginando, se eu fosse a Maria, né, eu poderia dizer: não vou aceitar, não quero, porque as pessoas vão me apedrejar, as pessoas vão querer me matar, né, porque vai dizer que eu adulterei. Como a sociedade na época era, eles já eram casados. Por quê? Porque assumiram um compromisso, não é isso? Então, o José, por outro lado, também poderia dizer não, né? José poderia dizer: não, eu não vou aceitar. O que as pessoas vão falar se vê ela grávida sem a gente casar, sem ter o casamento em si ali, né? Mas eles foram firmes. Eles eram pessoas temente a Deus e aceitaram. Ela aceitou o sim de gerar Jesus e ele o sim de cuidar de Jesus, de educar, né? E viver num lar de santidade. Acreditamos nessa santidade desse lar de Jesus, né? É impossível acreditar que existiu ali, naquele ventre ali, naquele corpo santo, porque a partir do momento que ela gerou um santo, o corpo dela se santificou. Antes ela era uma pessoa normal, ela era uma pecadora normal, uma pessoa normal, né? Ela era uma pessoa normal. Ela tinha lá os seus pecados, né? Ela era uma mulher temente a Deus, mas ela era uma pessoa como qualquer outra pessoa. Maria, temente a Deus, e por isso ele a escolheu. Mas a partir do momento que aconteceu esse mistério, né? Acreditamos nessa santidade de Maria. Acreditamos na santidade de José. Nós, católicos, acreditamos na castidade entre Maria e José. Por quê?
o lar onde estava sendo criado um santo. Não precisava, não tem psicológico humano nenhum que queira manter ali uma vida normal. Né? Eles não eram um casal normal, eles não eram um casal normal a partir do momento que ela engravidou do Espírito Santo de Deus. Então nós acreditamos dessa forma. E mesmo que eles tivessem, né, se eles viveram ali tendo relações, alguma coisa, eles poderiam ter outros filhos, né? A palavra, quando fala em irmão de Jesus aqui na palavra, é sobre os primos. Na época também se chamava parentes próximos de irmãos, né? Assim como nós vivemos numa comunidade dentro de uma igreja onde a gente se comunica como irmãos, né? Ah, irmã fulana, irmã ciclana. Ô irmã, paz do Senhor, né? Para as outras denominações. Para a nossa denominação, a paz de Jesus e o amor de Maria para você, né? Assim, a gente trata também as pessoas que são de igreja irmãos. Então lá não era diferente, na época não era diferente. Então esses irmãos citados na palavra eram primos de Jesus, primos, né? Mesmo porque você vai ver que só existe 2 Filipe na palavra. E esses Filipes, eles têm irmãos, eles têm pai, e não é Maria, não é José. Então, Jesus, filho único deles dois. Então, o que a gente pode extrair dessa reflexão hoje, falar um pouco de São José? Em primeiro lugar, para os homens, né, seguir o exemplo de José. Ah, mas é muito difícil, né? Não é difícil. Se você quer verdadeiramente ter uma vida de santidade, santificado diante de Deus, né? Não é a ponto de virar um santo. Não é que você vá viver como José vivia com Maria, claro que não. Né? Lógico que não. Você vai viver uma vida normal, você vai ter uma vida normal, mas você vai ser um homem íntegro. Você vai ser um homem que vai respeitar a sua família, respeitar a sua esposa. Não vai viver na cachorrada, na bagaceira que muitos vivem aí. Um traindo o outro, uma cachorrada mais triste do mundo que tem hoje em dia. Não. Se você quer seguir o exemplo de São José, São José era um homem íntegro. Era um homem que amava Maria, né, e cuidou dela até o fim. Cuidou de Jesus e cuidou muito bem, né? Então ali havia um lar santificado, né? Eu fico imaginando José quando soube e aceitou, né? Como José não ficou feliz, né? Nossa, eu vou ter a responsabilidade de cuidar de um santo, né? Vou ter a responsabilidade. Então a gente vai aqui, ele era carpinteiro. Eu fico imaginando que ele já começou a fazer o becinho, ele já começou a fazer tudo. E nesse tempo, o que aconteceu? Maria foi para a casa de Isabel passar 3 meses lá para ajudar a prima lá com o filho, que era idosa, né? Então, também fica eu imaginar, a gente pode imaginar assim que Maria estava lá e Maria foi fazer lá uns bordadinhos, porque eles eram pobres, eram pessoas humildes, né? Então eu fico imaginando que ela pegava aquele paninho de saco ali, colocava ali uma coisinha, uma pinturinha, um negocinho e foi fazendo o enxoval de Isabel ali, né? E a gente pode observar uma coisa: José estava empolgado, com certeza, como um pai, um bom pai que fica feliz com a gravidez de sua esposa, né? Quando ela está grávida, quando ela fica grávida a primeira vez, a segunda, a terceira, não tem diferença nenhuma, né? Existem homens que ficam radiantes com a gravidez da esposa. Então, eu acredito que José também ficou. Só que a gente percebe a humildade deles, né? Vamos se dizer que estava tudo preparado para receber Jesus, né? Um beicinho lindo ali ele fez, que ele era carpinteiro, ele fez, mas não deu para usar, né? Não se sabe quem usou aquele beicinho, não se sabe, isso é a minha imaginação, né? Não se sabe quem usou aquilo ali, a gente só sabe que eles tiveram que viajar para Belém. Eles não sabiam a data,
A gente sabe que com 9 meses a gente já pode esperar o bebê. Com 9 meses, 10 dias antes, 10 dias depois, a gente já está esperando o bebê, se for normal, né? Mas eles não sabiam, eles não tinham datas. Então Deus preparou tudo, porque Deus não queria que Jesus nascesse em becinho, que Jesus nascesse com um enxovalzinho, não. Queria que ele nascesse na manjedoura, né, no estábulo. Queria que ele nascesse ali para mostrar que ele veio da humildade, né, que ele veio ali. Então, dali começou toda a trajetória de Jesus, né? E a gente percebe que eles não eram apegados a nada, porque José podia dizer, não, vamos pegar todo o nosso enxoval e a gente vai embora, não. Eles foram, precisavam ir naquele momento e foram, né? E foram. E não pegou nada para levar, foi embora. Então, a gente pode perceber na pessoa de José essa humildade, na pessoa de Maria essa humildade, aonde um estava, o outro estava, né? Então, assim, existem muitos exemplos, né, de José. Ele tem muitas características que os homens, por exemplo, podem seguir. Maria tem muitas características que as mulheres podem seguir. Maria era uma mulher do silêncio, né? Maria era uma mulher de oração. José era um homem do silêncio e era um homem de oração. Quando a gente percebe que quando ele se sentiu perturbado com essa gravidez, com isso, ele ficou perturbado e foi falar com Jesus, né? Ele foi falar com Deus. Ele foi lá conversar com Deus. Chegou lá na igreja, templo, deve ter se ajoelhado e deve ter dito, eu não estou feliz com essa situação, não é? O que será? O que a sociedade vai dizer, né? Como será? Como vai ser? Então eu não estou feliz com isso. Ou seja, primeiro, o que eu devo fazer? Com certeza ele deve ter perguntado para Deus o que ele deveria fazer. E aí, num sono que ele teve, Deus manda o anjo. Todas as vezes que a gente pede direção da nossa vida a Deus, Jesus manda os anjos dele anunciar o que a gente deve fazer. Anunciar o caminho que a gente deve tomar diante de qualquer situação, né? Diante de um problema que você precisa resolver, você precisa correr aos pés de Jesus e perguntar: como eu devo resolver isso aqui porque eu não estou sabendo? Não é amigos, não é pessoas próximas, não é ninguém. É só Jesus que te indica o lugar certo, né? Você pode perceber que os favores de Deus diante de Maria e José eram grandes, porque os anjos seguiam ele. Quando era noite na viagem, existia uma luz seguindo, guiando eles, né? Então, ele sempre tinha os favores dos anjos, e nós também. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tem esses favores de Deus na nossa vida. E uma das características de José era essa, era ser temente a Deus e perguntar a ele qual direção tomar na vida. E José teve as respostas, né, que ele tanto queria, que ele tanto questionava, porque aquilo estava acontecendo. E ali ele aceitou, né, toda aquela situação. Então hoje a gente traz para a nossa vida, né, o exemplo de José. Vamos trazer para a nossa vida o exemplo de José, o exemplo de Maria, né? Vamos ser pessoas tementes a Deus, tentar fazer a vontade de Deus, né? Não teremos o mesmo favor que foi dado a eles, mas com certeza a gente vai ter um favor conforme as nossas obediências, né? Assim, para os homens, né? Que vocês possam se espelhar é uma coisa muito difícil. Você precisa estar focado muito nas coisas de Deus para que você possa observar José, não é? Seguir o exemplo de José como pai, como filho, como pai, como esposo, como homem, né? Dentro de uma sociedade. Você ser honesto como José foi honesto. Você ser casto dentro do seu casamento, né? Com a sua esposa. Você ser só dele,
ser só dela e ela só sua, né? Isso não é difícil, não é. Se você focar verdadeiramente na vontade de Deus, você consegue ser esse homem. Você consegue ser o homem que provê a sua casa, né? Aquele pai atencioso com os filhos, aquele pai que ama a família, né? Que acima de tudo está Deus, mas em segundo lugar a sua família e não o seu trabalho, e não as suas finanças, não os seus bens materiais, e sim a família. É por isso que José, ele tem esse título, ele é rotulado como, né, o patrono da nossa igreja, o patrono das famílias, né, porque ele foi o patrono ali da família dele. Ele proveu a família dele em tudo. E se, né, e se houve verdadeiramente essa santidade entre eles, né, de não manterem vida normal sexualmente falando um com o outro depois de Jesus, né? É normal, não é impossível não. Existe castidades dentro de casais, no meio, entre casais, entre namorados. Existe castidade entre pessoas que estão sozinhas, que não querem se envolver com ninguém. Então eles vivem aquilo ali. Para isso você precisa viver em oração, sim, com certeza, né? Porque a carne, sua carne, ela grita, ela quer. Por quê? Porque é da natureza, é o natural. Quando você está vivendo a carne, você vai sentir a carne. Quando você vive o espírito, você vai sentir o espírito, né? Então isso é normal, é algo que é da natureza. Você sentir o desejo por alguém, né? Foi nos colocado isso quando a gente foi feito. Então isso é inevitável. Mas quando você é casado, você é casada, os seus olhos têm que ser só para sua esposa e para o seu esposo. E isso não é impossível. É possível sim. Então hoje a gente vai levar para a vida o exemplo de São José, né? E pedir a ele a sagrada família que proteja a nossa família, né? Que proteja a nossa família. A gente reza muitas vezes a Sagrada Família, né? Que a família de Jesus é a nossa família. É a família que, exemplo, que a gente tem que ter na nossa casa. A gente não tem que seguir exemplos de famílias de outras pessoas, né? Mas sim, a família de Jesus, Maria e José. A vossa família nossa é. Não é isso? Então, um bom dia para vocês e que São José abençoe a família de vocês, os filhos de vocês e que o marido de vocês possam um dia encontrar, né, em São José o exemplo de homem verdadeiramente, né, santo. Amém.